dar pitaco ali. Atuante no futebol do Atlético Mineiro. Calma com o negócio do vira-SAF. Vamos com calma. Quando quiser, sobre o Pedro, a gente fala aqui. Pode falar. Sentiu um incômodo na coxa, foi fazer exames e, a priori, preocupa para o retorno dele, que era previsto para sábado ou terça, né, um desses jogos antes da final. Consequentemente, preocupa para a final. O Flamengo deve emitir uma nota daqui a pouco sobre isso, com mais detalhes. Bom, então tá aí. Notícia... Não tem a ver com o braço, foi um incômodo na coxa. Nada a ver com o braço. A notícia fraturado. De agora, o Mauro trazendo aqui, o Pedro foi fazer um exame no hospital de manhã porque sentiu incômodo na coxa que, abre aspas, preocupa para a sequência de recuperação dele. Então, portanto, para o jogo contra ou o Red Bull Bragantino ou o Atlético Mineiro, são os dois jogos antes da final da Libertadores e, consequentemente, preocupa para a final da Libertadores. Calma, a gente vai ter o desdobramento desse assunto, mas é uma questão importante para o Flamengo, né? Se você não puder contar com o Então, aí você pensa, quem não entende muito do que é uma preparação, você fala, pô, o cara machucou o braço e agora tem um problema na coxa. Claro, intensificou o trabalho físico dele para ele não perder a massa muscular, para ele não perder a parte orgânica, preservando só o choque do braço, para ele não cair, para ele não ter que apoiar o braço, e de repente o esforço, ou ele fez um esforço um pouco a mais, ou o trabalho foi um pouquinho a mais pesado, que não tem como um cálculo, e o cara está empolgado, o cara quer jogar a final da Libertadores, cara. Você segurar a onda de um jogador de futebol que está 2 semanas de uma final de Libertadores e ele está com o braço quebrado, a cabeça do jogador pensa assim, pô, quebrou, eu não vou ficar fora da final por causa do meu braço. O jogador só aceita quando é pé, quando é perna, quando é problema muscular. Uma contusão que é outra qualquer, o jogador não consegue colocar na cabeça que ele pode ficar fora por causa daquilo. E atrapalha pra cacete o lado psicológico. Enfim, uma questão aí, Pedro, que a gente vai, ao longo da semana, o Mauro também está apurando aí, se a gente tiver mais novidades, a gente vai contando. A questão é o ritmo, né? Porque o plano era que ele voltasse contra o Bragantino, para jogar ali 30 minutinhos, pelo menos. Depois jogava terça-feira contra o Galo, mais 30 minutos, para dia 29 poder jogar. Bom, o Palmeiras joga contra o Vitória, como a gente falou, e ganha reforços para voltar a jogar em casa depois de oscilar nessa reta final. Perdeu os últimos 2 jogos, 6 pontos disputados, 0 feitos. Agora tem um jogo que, em tese, é mais simples para ele. E quem são as voltas? Bom, tem a certeza do Andréas e do Alan, que estavam suspensos. O Alan pelo STJD e o Andréas pelo 3º cartão. O Flaco tinha voltado já, mas jogou só 45 minutos contra o Santos. Imagino que agora comece como titular. A dúvida é o Vitor Roque, o avião da Leila que trouxe os jogadores do Brasil, o Vitor Roque, Fabrício Bruno, Juba, chegou agora 9 horas da manhã praticamente. Me avisaram agora há pouco que chegou 9 da manhã. Então tem que ver como o Vitor Roque vai descansar, o que ele vai fazer, mas é uma dúvida se ele vai jogar hoje contra o Vitória ou não. E aí os uruguaios, eu acho que o Gustavo Gomes primeiro, né? O Gustavo Gomes não jogou contra o Paraguai, então ele vai chegar agora até meio-dia, ele está aqui no Brasil. Então eu imagino que ele também jogue, porque foi 100% poupado lá no Paraguai. Já o Sousa acho que não. E aí tem os uruguaios, que é uma incógnita, né? Porque o Piquerez, ele jogou nas 2 partidas, então eu acho que ele vai ser poupado, joga o GFT. O Facundo e o Emiliano aí são menos problemáticos para o Palmeiras, porque eles já são opções, não são titulares, né? Eles aí também, talvez eles não fiquem nem no banco, ainda mais o Emiliano, que jogou bastante na primeira partida e jogou um pouco menos no segundo jogo, mas deve ter um desgaste. Então é um Palmeiras que, se a gente fosse olhar o time titular do Palmeiras contra o Santos, já era um time forte. Eu acho que o problema do Palmeiras na Vila foi o banco, quando precisava rodar, tanto que teve que jogar o garoto Larson lá, fez a sua estreia e tal. Então o banco do Palmeiras na Vila era problemático, mas o time titular era capaz de vencer o Santos, tanto que perdeu gols cara a cara, tem a questão do pênalti e tal. Agora, contra o Vitória hoje, o time já bem mais reforçado, até por conta da volta do Alan e do Andréas Pereira. Eu tenho dúvida de como ele vai montar esse ataque. Não sei se o Felipe Anderson, por exemplo, continua, se o Felipe Anderson perde a vaga, se o Alan volta como titular. Fato é que é um time, mesmo que tivesse todos os desfalques, mesmo que jogasse só como jogo contra o Santos, é vencer ou vencer, porque é o Vitória na zona de rebaixamento, em casa, joga antes do Flamengo, joga para poder jogar a pressão no Flamengo. Então não tem muita discussão desse jogo. O Palmeiras tem que vencer de qualquer forma. Bom, e tem uma sequência muito boa do Palmeiras jogando no Allianz nos últimos jogos, né? Vê aí
olho na tela aí com a grande sequência do Palmeiras jogando em casa. São, deixa eu ver o número aqui, são 10 vitórias dos 12 jogos que fez nos últimos 3 meses. Palmeiras 2, Ceará 1, Palmeiras 0, Universitário 0 na Libertadores, Palmeiras 3, Sport 0, Palmeiras 4, Internacional 1, Palmeiras 4, Fortaleza 1, 3-1 no River Plate, 3-0 no Vasco, 4-1 no Juventude, 5-1 no Red Bull Bragantino, empatou com o Cruzeiro, ganhou da LDU naquele jogo épico 4-0 e venceu o Santos 2-0, a sequência que o Palmeiras defende no Parque Antártica. Deixa eu só ler um superchat que chegou aqui, que tem a ver um pouco ainda com o jogo do Flamengo, só para não deixar passar. O Thiago Antônio Cardoso Parente fala: torcida do Flamengo já esgotou seus ingressos para o Clássico em relação ao Flu. No Flu, a diretoria está fazendo promoção, implorando para a torcida comparecer. Tem isso, né? O Flamengo esgotou sua parte, né, Mauro? Houve uma dificuldade inicial dos torcedores do Flamengo para comprar ingresso. O mando do Fluminense, ele que controla a venda, né? Teve muita reclamação e quando abriu parece que o povo já comprou rapidamente, natural também, né? O interesse pelo jogo é muito maior do Flamengo do que do Fluminense, embora... Assim, acho que o torcedor do Fluminense tem vários motivos para comparecer. Sim. O time está bem, busca uma vaga na Libertadores, está ali na zona de classificação. Pode está com resultados bons em casa, como vimos há pouco. Pode atrapalhar o grande rival. Motivo para comparecer no estádio não falta, né? Tem vários motivos aí. Casão, como é um jogo desse do Palmeiras, em que, como disse o Danilo, não tem muita alternativa. Vai pegar um time muito mais fraco, ganhou 10 dos últimos 12 jogos em casa, volta um monte de gente. É uma obrigação pela frente. Então, aí é o seguinte, inverteu a pressão, né? Quem tem 3 pontos na frente agora é o Flamengo. Então, quem não pode errar é o Palmeiras. E é aquilo que eu falei. O Palmeiras ganhou 10 jogos nos últimos 12 em casa, não é isso? Vai pegar um time que faz parte da lista da campanha vitoriosa do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ele não ganhou do Cruzeiro, ele não ganhou do Flamengo, ele não ganhou do Novo Horizontino, não ganhou do Bahia, né? Do Novo Horizontino, o Mirassol. Do Mirassol. Isso. Não ganhou do Mirassol, não ganhou do Bahia, e ele fez todos os pontos, a grande maioria dos pontos que o Palmeiras fez foi dessa turma. Então ele vai enfrentar um time dessa turma. Então ele não pode errar de forma nenhuma, porque ele não errou até agora. E chegou um momento do campeonato que aquela vantagem não tem mais. Ele tem que torcer para tropeço do adversário. O adversário tem 2 jogos que pode tropeçar, que é esse de hoje e é contra o Mirassol, né? 2 empates, o Palmeiras ganhando todas, ele acaba na frente e pode chegar a ser campeão. Agora, é muito complicado. A pressão é muito grande. Eu acho que o Flamengo tem tudo na mão para carregar essa vantagem ou chegar no final e ser campeão, porque ficar com essa pressão nos últimos 6 jogos, o Flamengo ficou quantas rodadas com essa pressão? Ficou várias rodadas, mas não era a reta final. Não era a reta final. Todo time oscila no campeonato. O Palmeiras oscilou exatamente na reta final. Foi quando o Flamengo passou. Perdeu 2 seguidas. Ele não poderia ter perdido 2 seguidas, olhando, né, o segmento do campeonato. Agora, a reta final, cara, 6 jogos. 5 jogos. Faltam 5. Aí, reta final. Agora vai ter. Não pode. O Palmeiras tem que ganhar todos os jogos. Por exemplo, hoje, joga antes. É a última vez, depois eu sempre jogo no mesmo horário. Hoje é a última vez e pode ser essa última vez que desanda tudo. Tem que ganhar para pressionar o Flamengo depois. Olha na tela aí, ó, os próximos jogos de cada um deles. E a gente tem uma outra tela mostrando que é o comportamento desses times no primeiro turno. Essa sequência. O Flamengo ganhou do Fluminense, perdeu do Bragantino, ganhou do Galo. Não, ganhou do Bragantino. Desculpa, ganhou do Bragantino. É errado ali o escudo. Tá errado o escudo do Fluminense seria o do Flamengo. Não, tem razão. Ali é o escudo, deveria estar o escudo do Fluminense, não tem um 2-1. O Flamengo, aliás, era uma vitória rara, né? O Flamengo quase nunca ganhava do Bragantino em Bragança, tal. Venceu esse jogo, então aqui onde tem o escudo do Fluminense, entenda como o escudo do Flamengo, do lado do Bragantino ali. Ganhou do Galo, empatou com o Ceará, ganhou do Mirassol. O Palmeiras ganhou do Galo, ganhou do Fluminense, ganhou do Grêmio, empatou com o Vitória, ganhou do Ceará. As campanhas são parecidas, né? Aliás, são bem parecidas, eu diria. 4 vitórias e um empate. 4 vitórias e um empate dos dois lados, o que dá a medida do equilíbrio absurdo. Só que o empate do Palmeiras no primeiro turno foi com o time que ele vai jogar hoje.
Isso. Ele perdeu 2 pontos para o Vitória no primeiro tempo. Exatamente. Olha, tá tendo o Palmeiras e Flamengo estão se preparando para encarar a final da Libertadores e com estratégias diferentes de viagem. O Palmeiras vai direto de Porto Alegre, né? O último jogo é contra o Grêmio, e pumba, vai direto para lá. O Flamengo volta para o Rio de Janeiro porque vai ter o espetacular Aeroflá, Mauro. Então, o Flamengo vai voltar para o Rio para ser levado pela torcida, o que já está virando uma tradição aí da torcida do Flamengo com relação a isso. Estratégias diferentes. O ano passado, por exemplo, o Botafogo jogou na terça aqui contra o Palmeiras, né, venceu, e aí na quarta tinha que chegar a Buenos Aires e foi direto, né? Mas o Flamengo vai manter aí a tradição, né, do Aeroflá, né, que passou a ser uma atração, tem grande cobertura e tudo mais, né? Até mais na internet do que na TV. Essa é uma outra discussão, porque acaba sendo um grande acontecimento, tem muita gente na rua, né? Então ele volta, faz uma atividade e depois vai chegar mais tarde, mas vai chegar quarta-feira na sede da final, que é Lima, conforme a Conmebol exige, né? Então aí vai ter o Aeroflá. O Palmeiras não, vai direto. Eu acho que essa estratégia aí no final, a gente vai lembrar só depois, se ganhou, o palmeirense vai falar, nem para passar em São Paulo, pô, não sei o quê. Ou se ganhar, vai falar, nossa, chegou antes, descansou, dormiu uma noite a mais em Lima. E a mesma coisa do Flamengo, acho que é uma questão, para mim, pelo menos, nessa logística aí, é uma questão menor. Casão, você que jogou, o jogador gosta dessa coisa da torcida? Como é que funciona? Depende muito, cara. Eu acho que o Palmeiras está fazendo a coisa mais certa, eu acho. Ir direto, fugir um pouco do oba-oba, porque essa mobilização da torcida, ela tem 2 lados da moeda. Ela pode colocar um oba-oba muito grande, como ela pode colocar uma motivação enorme. O silêncio, a coisa mais pacata, quem vai colocar são os próprios jogadores, é o trabalho mental do Abel. O trabalho mental do Felipe Luiz vai ter uma interferência dessa mobilização monstruosa que o Flamengo faz sempre. É legal. Você tá no ônibus e vê aquela multidão, é legal pra caramba, é legal. Sim. Mas é inegável que a reação não é igual para todos os jogadores. Pode criar um oba-oba em alguns, e aí os mais experientes saber que tem que segurar a onda e tal. É um hábito, o Flamengo faz sempre isso. O Palmeiras não faz isso, né? O Palmeiras está seguindo aquilo que o Abel sempre faz. O trabalho mental do Abel é esse, é silencioso. A gente tem exemplos recentes aí, por exemplo, o Inter fez baita festa lá no Beira-Rio e tomou uma tunda do Flamengo no Beira-Rio. O Palmeiras faz o corredor verde, já perdeu, já ganhou. E convenhamos que, espero eu, que nenhum jogador, nem de Flamengo, nem de Palmeiras, precise de motivação extra para jogar uma final de Libertadores, né? Não pode passar do ponto, gente. A motivação é alta. Mas se passar do ponto, por exemplo, você entra com uma motivação acima do normal, as entradas iniciais das divididas, elas são mais fortes que o necessário. Às vezes um cara pode ser expulso, como foi o jogador do Botafogo. Em 5 segundos. 5 segundos ele foi expulso, por quê? Por causa da alta motivação dele, ele deu uma entrada, a primeira entrada dele já foi criminosa. Então esse é o papel do treinador numa final, além da tática, técnica, escalar time, é conter essa, sabe, pôr a rédea assim, mas só, não pode passar daqui, porque é normal. Eu acho que é importante, não pelos jogadores, mas pelo torcedor. Eu ia falar isso. Porque já é uma elitização danada no futebol brasileiro, mundial. Afinal, é num país que é longe, a passagem é uma fortuna, o ingresso é caro, você já exclui, assim, uma quantidade absurda de torcedores que nem podem pensar em fazer essa viagem. Aí você tira deles a chance de falar, estamos com vocês, estamos do lado, sabe? Participar. Eu ia falar uma participação. Isso. Mas é um lado do torcedor. É uma participação, né? Exato. Eu acho que é importante. Eu acho que o torcedor é muito importante. Entendeu? O Flamengo é um clube popular. Então, se o Flamengo hoje tem um ingresso caro, você vai jogar em Lima, na caixa prego, o torcedor não consegue ir, ele em algum momento tem que olhar para a sua torcida. E a torcida do Flamengo gosta. E se a torcida do Flamengo gosta, tem que fazer. Quem manda é a torcida. Os jogadores têm que se adaptar a isso, é o que eu penso. O técnico que trabalha, parte mental, essa conversa também de parte mental do Palmeiras, né? O Palmeiras não é campeão de nada hoje em dia. Cadê a parte mental? Quando funciona, não, cabeça fria, coração não sei o quê, aquece o coração, sei lá como é que é esse negócio. Quando perde, ninguém fala sobre isso. Times de futebol são assim, perdem, ganham. Eu acho que o Flamengo é um clube popular
tem que fazer. Eu já critiquei várias coisas da gestão anterior. A do BAP está tentando ajustar algumas coisas. O Flamengo não pode perder a conexão com sua gente. Eu acho que isso é importante demais. O resultado aí não é isso que vai decidir. Mas acho que para o torcedor é legal participar. O povo gosta. Se o povo gosta, tem que fazer. Mas depende do horário que vai ser feito também, né? Se colocar 3 da tarde... André Lucena, nosso grande produtor e nosso chefão, falando que o presidente da Mancha Verde acabou de confirmar que a torcida vai fazer festa no CT antes da viagem para Porto Alegre. Então vai ter a festa também. Eu ia falar mais ou menos o que o Mauro falou. O Flamengo é um time super popular, tem um monte de gente que não vai no jogo. Essa mas a manifestação é livre, gente. É livre. Sim, sim. O Palmeiras não vai lá no CT. Dá para fazer antes de viajar. O Flamengo não vai fazer antes de viajar. É livre. Mas a questão do jogador, do time, ela é diferente do torcedor. Sim. Cara, é diferente, cara. Eu fui jogador. Eu sei como funciona. Eu já vi jogador passar do ponto e ser expulso na primeira entrada. E a questão mental do Palmeiras, ela não define a vitória e a derrota. Define o comportamento dos jogadores. Às vezes, é raro o jogador do Palmeiras passar do ponto. Às vezes eles estão meio caídos, né? Parece que não está concentrado. São poucas vezes, mas às vezes parece. Mas passar do ponto Cirone, sobre o Pedro... Ficou bem mais difícil a participação dele agora nesses 2 últimos jogos e, consequentemente, na final da Libertadores. Não vamos dizer que está fora, que seria precipitado, mas ficou bem mais complicado, pode-se dizer isso. Eu diria hoje que a chance é bem pequena dele participar, dele voltar nesses jogos e poder jogar a final. Bom, então informação importantíssima, o Mauro acaba de trazer, participação do Pedro nos jogos finais antes da final da Libertadores e, consequentemente, na final da Libertadores, está bem mais complicado. Ele teve uma questão física hoje, foi para o hospital para fazer exame na coxa, e o Mauro acaba de dar essa informação. Hoje, a participação do Pedro está difícil para a final da Libertadores e também para esses próximos jogos do Campeonato Brasileiro antes da final, que acontece na semana que vem.